Olá, saudações literárias. Eu sou Marcos Vinícius Gasques, o Bicho de Prata. E eu sou o Caio Peroni, do Caio Peroni, o nome do canal. Caio Peroni. E hoje, Caio, a gente vai falar de um dilema, de um debate que é muito antigo, né? É Sua antigo. sugestão, lembra pra gente. A gente vai falar sobre, como você disse, o dilema, né, e às vezes até o conflito que existe entre as chamadas literatura erudita e literatura de entretenimento, que é algo, Então, como para você disse, já antigo na discussão da literatura, né, não é de hoje. não, até porque muita gente, muito leitor, entende que talvez a chamada literatura de entretenimento, aquela que você lê para passar o tempo, para se distrair, ou porque gosta de personagens e um autor, ela Uhum. talvez fosse menor do que a chamada alta literatura, né? Isso mesmo, é outro nome dela. Outro nome dela. E aí, Caio, como é que a gente começa a tratar desse assunto espinhoso? Bom, eu acho que primeiro é legal a gente dar uma definição para as pessoas, né? Porque principalmente quando se fala de literatura erudita, né, as pessoas não sabem muito no que consiste essa classificação. Então, só falando brevemente, né, a literatura de entretenimento é aquela que, como você disse, né, a motivação de um autor para escrever um livro de entretenimento é simplesmente fazer o leitor se divertir, né, passar um tempo agradável. A leitura, a escrita e a leitura, né, são baseadas no prazer da atividade, né, e ela geralmente é uma literatura baseada em gênero, então exemplares de terror, de mistério, de aventura, e ela não tem a pretensão de questionar a sociedade, né? Apesar de que a gente vai falar aqui que alguns exemplares de literatura popular, que é outro nome também dela, se prestam a uma crítica e tudo mais. E a literatura erudita vai na contramão disso, né? O trabalho dela é baseado muito na estrutura da linguagem, então existem livros de literatura erudita que não tem nenhuma história muito bem definida em começo, meio e fim. O autor ele desafia o leitor com uma linguagem mais profunda, mais bem elaborada, vamos dizer assim. E uma das bases é que é uma literatura questionadora, é uma literatura que incomoda o leitor justamente por mostrar que certas coisas que fazem parte do dia a dia dele podem estar erradas. Em outras palavras, não é algo que você lê só para passar o tempo, é também algo que você lê para se desafiar, para se incomodar um pouco com as coisas à sua volta. Basicamente, é isso. Ah, e ela também não é uma literatura que se apoia em gênero, né? Muito difícil, eu não conheço, pelo menos, um livro de literatura erudita de terror, por exemplo. Só os clássicos, né, que a gente tem, mas clássicos que na sua época foram escritos por entretenimento. Mas a gente vai chegar lá, né? Bom, muito bem definido, Caio. Em poucas palavras, acho que você fez bem a divisão, né? E não sei, tem outros aspectos aí, tem livros que atravessam aí décadas, séculos e continuam sempre relevantes, né? Exatamente. E tem outros que caem no esquecimento, livros e autores, o que não quer dizer que ótimos livros também não acabem caindo no esquecimento. Não, até porque o livro físico, assim, é muito cruel, né? Porque Uhum. você entra numa livraria, quando elas. É uma pena, né? As livrarias estão cedendo espaço para o digital, né? Sim. Para livrarias virtuais que entregam na sua casa, mas aquele prazer de entrar numa livraria e se perder nos corredores, né? Esse Uhum. está ficando comprometido aí. E Uhum. o que acontece? Por que que eu falo isso? Porque se o livro, você não vê o livro, muitas vezes você não sabe dele. Você vai Exato. depender de uma indicação de um canal literário, de um
uma publicação literária, um comentário de um amigo, porque senão ele vai ficar esquecido, e isso é tão injusto com a boa literatura, né? Sim, exatamente. Apesar disso, alguns livros, eles permanecem ao longo de muitos anos, estão aí, alguns autores, e outros vão sendo esquecidos, né? Que em Uhum, algum momento foram muito populares, venderam muito, né? E uhum. hoje, assim, eu lembro de um que não sei se você chegou a ouvir falar esse nome, o Sidney Sheldon. Ele foi Sim, um grande fabricante de best-sellers aí nos anos 60, 70, uhum. e hoje eu não vejo mais comentar. Eu vou falar, eu li um livro dele, assim, ele era considerado um autor, assim, fábrica de pãozinho quente, né? Eu li um livro dele, se eu não me engano, O Outro Lado da Meia-Noite, né? Ah, sim, meu E era pai leu. aquela... Seu pai leu? Verdade, verdade. Então, coisa lá dos anos 70. Enfim, e hoje é curioso, ele meio que desapareceu das livrarias. Assim, eu estou sempre olhando o que está em oferta nas livrarias virtuais, o que aparece lá, as indicações, eu não vejo mais o nome dele. É, É estranho, né? É bem sim, estranho. em contrapartida, eu acho que é muito legal que isso que você levantou de que autores que venderam muito no passado, né, foram muito populares, às vezes são esquecidos, mas o contrário também acontece. Autores que venderam muito acabam se tornando clássicos. A Agatha Christie é um exemplo, né? A Agatha Christie, ela conseguiu, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas ela conseguiu em vida viver de literatura, ela foi bastante, muito reconhecida, e ainda hoje ela é referência, né? Em qualquer lugar que discute literatura policial. Eu fiz um curso, eu tive a oportunidade de fazer um curso em 2010 sobre literatura policial, ela era bibliografia obrigatória, então não existe muito como você escrever literatura policial sem ter lido algum livro dela. Então, ela é um exemplo de um autor best-seller, que também ela era fábrica de best-seller também, mas que conseguiu perdurar, né? Também acontece muito isso. Bom, você falou em best-seller, Agatha Christie, esses números são sempre controversos, né? Mas acho que ela só perde da Bíblia. É, Tem 4 bilhões de livros vendidos. é E isso. como se cada habitante hoje do planeta, metade dos habitantes da Terra, pelo menos tivesse lido um livro dela. Exatamente. Claro que isso foi ao longo de muito tempo também, é só para fazer uma analogia do peso, né? Sim, sim. Essa autora tem. E é considerada, e literatura policial, em geral, é considerado um subgênero, né? Uhum, Considerado um gênero menor, né? E aí que uhum, eu acho que a gente já pode começar a questionar. Ó, trouxe até um livro aqui, Caio. uhum, A gente, eu li muitos desses livros de bolso, né? E esse Perry Mason, né? Ele é, era um personagem muito popular assim da literatura policial, e isso também cai no esquecimento, mas eu trago isso para mostrar que, veja isso aqui, ó, né? Esse livro, Jornada das Estrelas, tem 50 anos que está voando, né? uhum, E tem uma legião de fãs. Eu já gostei muito mais do seriado do que gosto hoje. uhum, Vejo que a gente vai se tornando mais exigente, né? Mas uhum, isso foi lançado aí há uns 20 ou mais anos por um professor de cursinho. uhum, O argumento dele era, para mim, muito válido, por isso que eu mostrei esse outro. É uma literatura, essa entretenimento genuíno, né? uhum. Pode trazer algumas questões, como o seriado trouxe ao longo do tempo, né, de questionar questões humanas, questões da humanidade, mas é aquela coisa passatempo. Mas o argumento dele era o seguinte: isso forma o gosto pela leitura. Uhum. No momento seguinte, você vai querer mais. E, Uhum.
o grande passo aqui foi o que você falou. Você pode querer se desafiar mais, pode querer Exato. aprofundar o seu gosto pela leitura e passar Uhum. leituras mais consistentes, quem sabe alta literatura, né? Uhum. Exato. Mas me diga aí, o que que você acha? Então, isso é algo que se diz, é algo que os defensores da. Porque, assim, uma sempre troca muita farpa com a outra, né? Se você se envolve. Uma pesquisa rápida no Google vai mostrar que alguns autores falam muito mal da literatura de entretenimento, dizendo que o livro não serve só para entreter. E alguns autores defendem a literatura de entretenimento, dizendo um dos argumentos é justamente esse, de que ela forma o gosto pela leitura. Eu não discordo disso, eu acho que é correto dizer isso, mas eu acho que a literatura de entretenimento ela não é só um primeiro degrau para a formação de um leitor. Eu acho que ela é mais uma opção de leitura. E eu gosto muito de fazer uma analogia com o cinema, porque, pelo menos assim, no nível popular, essa discussão sobre filmes ela não existe, né? Porque o cinema ele já começou muito industrial, muito comercial, então não foi que nem a literatura que não começou desse modo, né? Mas tem aquele momento que você quer assistir um filme que te desafia mais, que você precisa, às vezes, até rever, né? Eu me lembro do Donnie Darko, a primeira vez que eu assisti Donnie Darko, eu assisti o filme, aí eu fui no YouTube ver um tutorial do filme, aí eu precisei assistir um outro vídeo para entender o tutorial. E eu gostei, assim, é uma experiência legal. Mas às vezes também tem aquele filme que você quer ver para se divertir, né? Tanto que deu maior confusão lá quando o Scorsese disse que os Vingadores, né, que os filmes da Marvel não eram cinema, e é óbvio que eu discordo dele, porque eu acho que tudo tem o seu momento, né? Eu tive a oportunidade de assistir os Vingadores no cinema, assim, foi uma oportunidade de estranhos se tratarem ali como grandes amigos, quer dizer, a gente via o Capitão América, acho que agora já pode falar, né? O Capitão América batendo no Thanos e, meu, um olhava para o outro e comemorava, a gente nem se conhecia. Então, poxa vida, é uma motivação válida também. O que eu acho, e aí vai um pouco da minha crítica, é que as pessoas têm que ter escolha, né? Se você, por exemplo, não lê um clássico ou um livro um pouco mais desafiador, porque você sente dificuldade em entender o texto, que é um defeito das nossas aulas de literatura, de uma maneira geral, que não se concentram tanto nos livros, e sim nas coisas, né, contexto histórico, que não seria o papel essencial da aula de literatura, mas enfim. Então, se você só lê um tipo porque o outro você não se sente confortável, esse é um problema. Mas eu acho que você tem que ter escolha, né? E cada coisa tem o seu momento, cada leitura tem o seu momento, né? Como hoje eu estou muito afim de ler um livro clássico, eu quero, né, me desafiar, tudo, mas amanhã eu posso estar mais afim de ler uma coisa que vai ser mais fácil, né? A escrita de um livro popular ela tende a ser mais acessível, né? E isso não tem problema nenhum, são motivações diferentes, mas obviamente tem esse argumento de que a literatura de entretenimento forma leitores, e a importância disso é inquestionável, né? Tem gente que nunca leria um livro na vida e leu Harry Potter, né? E os 7 livros, que são bastante, né? E aí começou a ir atrás de outras coisas e tal, então eu acho que é muito válido. Não, concordo com você. Existe aí certo não, é um grande purismo, né, da parte de algumas pessoas com relação a algumas opções de leitura, né? Você está falando do Harry Potter. Ah, eu li toda a série Uhum, e, o que eu vi ali, uma autora muito criativa, assim. O sucesso não foi gratuito, né? uhum, Não caiu do céu para ela. Ela trabalhou aqueles personagens, aquelas situações de uma maneira muito interessante, uhum, acompanhando a evolução dos jovens, né, crianças assim, até ficarem mocinhos.
temas adultos até temas pesados, e coisas muito criativas, né? Coisas muito... A história dos quadros que se mexem, né? Enfim, Exato. tem muita coisa lá muito interessante, e eu entendo que, assim, os leitores de hoje, muitos deles têm uma grande dívida, assim, de gratidão com essa escritora, Uhum. Rowling, porque ela formou uma legião de leitores, né? Exato. Harry Potter acabou e, claro, muitos deles ainda insistem, tomaram tamanho gosto por esse gênero de literatura de fantasia, tudo que ainda estão, mas muitos partiram para ler outras coisas, Sim, né? sim. Formou outros leitores, né? Uhum. Até como a Stephenie Meyer, aquela do Crepúsculo, sim. Eu Isso. não li esse, mas conheço gente também que se devorou os livros e tem uma hora que acaba. Até parece Uhum. que vai escrever agora ao meio-dia, uma coisa assim. Eu também não sei o título, mas é. Mas não importa. Quanta gente não aprendeu a ter um livro na mão e ler e comentar com os amigos. Aí, isso que você falou do cinema também se forma em torno da leitura, né? Com Se certeza. forma uma comunidade, as pessoas começam a conversar, começam a trocar ideias, e aí, claro, né, os fãs se vestem de bruxo e Exato. faziam aquelas filas enormes. Mas olha que coisa bacana, Caio. Eram crianças Sim. esperando na fila para comprar o livro assim que ele saísse, né? Criança Como que se foi fosse em bem. inglês, né? Exato. E, ou ficaram órfãos? Não, porque não existe só essa autora no mundo. Felizmente tem muitos autores, né? E Exato. está formado aí uma legião de leitores. Na verdade, a gente precisava ter mais Stephanie Meyer, mais Marcus Rey, mais Uhum. J.K. Rowling, essas pessoas que se expressam de uma maneira tão acessível, né? Que eles criam leitores. E isso é Exato. bacana. Literatura de entretenimento, olha, eu não consegui aprender nenhum feitiço lendo 7 livros do Harry Potter, cara. Mas não quer dizer que eu não me diverti, né? Exato. E eu acho que uma coisa que eu mencionei lá no começo é que a grande crítica que também é feita à literatura de entretenimento é que ela não questiona a sociedade, né? E os autores da chamada alta literatura tomam para si a exclusividade dessa função. Eu discordo também, porque eu acho que falta. E aí a gente está falando muito do meio acadêmico, né? Eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica e uma coisa que eu ouvia muito era assim, mas precisa ver se isso aí é literatura. Falando de Senhor dos Anéis, falando de Harry Potter, falando de Guerra dos Tronos, de Crônicas de Gelo e Fogo, né? Então, eu acho que falta um pouco de boa vontade da academia em abraçar determinados exemplos, porque um exemplo que eu tenho muito claro disso é a trilogia Jogos Vorazes, que ela é um livro, são livros juvenis, são de entretenimento, mas eles trazem questionamentos muito pertinentes sobre a natureza do entretenimento. Então, ali são pessoas que precisam se matar para que o público se distraia. Isso, claro, não acontece a esse nível, mas acontece muito hoje, né? Você tem uma jogada, muitas vezes, de mídia para que as pessoas não percebam o que está acontecendo ao redor delas. Você tem uma crítica à desigualdade social, mas isso tudo vem embalado em cenas de ação, em romance, e para mim isso não tem problema nenhum. Eu não vejo por que a crítica social, o debate, a discussão precisam necessariamente ser algo hermético, enigmático, difícil de alcançar, quando na verdade deveria ser fácil, né? Se o seu intuito é fazer com que as pessoas pensem sobre aquilo, é uma coisa que o Cortella fala muito, né? Que a filosofia é algo essencial para a gente pensar a vida e pouca gente conhece, porque se você pega um livro escrito por um filósofo, você vai levar anos na leitura daquele livro até entender exatamente as ideias dele. E o que o Cortella, o Clovis, o Karnal fizeram foi popularizar esse discurso, né?
o que eu acho muito legal. Não é tornar mais fácil, não é tornar mais simples. É, como você disse, tornar mais acessível. E eu não vejo por que isso não acontecer mais. Mas isso é quase uma arrogância, né? Também. Ah, sim. Por exemplo, você vai a um médico por uma dor de cabeça, mas você vai sair com uma receita para uma cefaleia. É, exatamente. E isso acontece muito também. Isso lamentavelmente, é uma questão de como as elites se comunicam com as pessoas, né? Então, Exatamente. formam esses nichos assim, o advogado só usa aquela verborragia, o médico só usa aquela verborragia, e esse mundo literário também peca muito por isso, né? Uhum. Caio, você sabe, o que a gente está fazendo aqui, a gente faz por gosto a leitura, a gente quer compartilhar os nossos gostos, a gente quer sugerir, né? Uhum. Mas muito booktuber, né? O Uhum. youtuber que fala de livros, até sofre uma crítica da academia, porque eles não têm uma formação clássica, né? Exatamente. Não fizeram um curso tradicional de letras, um mestrado, um doutorado, mas, Uhum. Caio, a gente nisso eu me identifico muito com todos, né? Nós somos pequenos ainda, né? Uhum. A gente faz isso pelo gosto da leitura. A gente Exato. quer compartilhar isso, né? Uhum. Caio, a gente falou de literatura policial como nós não, né? Como um gênero menor. Eu queria Uhum. mostrar. Eu não tenho outros livros da Patrícia Highsmith, mas é uma autora que eu admiro muito, né? Uhum. Assim, Netflix é uma referência. Quem tem, eu sugiro muito assistir um filme chamado Carol. Eu ouvi esse livro em audiolivro e já li outros livros dela. Ela, sim, é muito conhecida pelo talentoso Mr. Ripley. Ah, sim, sim. O Hitchcock fez um filme baseado numa obra dela chamada Pacto Sinistro, em português. É um livro Uhum. que saiu como Estranhos no Trem. É literatura policial, mas, Caio, ao mesmo tempo, ela vai tão fundo na alma dos personagens. Ela constrói, primeiro que ela constrói em Pacto Sinistro uma situação assim assustadora, né? Esse pacto é de fato sinistro. E toda a história se desenvolve de uma maneira, assim como em Carol, não há um crime em Carol, mas ela vai fundo na alma humana. E aí, se eu vou falar assim, não, mas ela foi essencialmente uma literatura de policial, foi. O principal da obra dela são contos e tramas policiais. Mas ela é uma autora que disseca o comportamento das pessoas, né? Uhum. Então, ela já começou há décadas aquilo que se tornou muito comum nos seriados hoje, que é aquela história, esse é mal e esse é bom. Não, Uhum. as coisas se mesclam um pouco, né? Até onde Exatamente. você pode ser mal, até onde o mal, né, o vilão, ele Uhum. tem um fundo que, que, que o levou até essa circunstância. Então, Exato. eu não vou jogar fora, e não concordo com quem joga fora o gênero policial por ser menor. Não, aí eu vou invocar uma Patrícia Highsmith, um Rubem Fonseca, Uhum. e falar, não, o gênero policial tem sua presença na literatura e com relevância. Tem livro de bolso que você vai ler e descartar, não jogar fora, né? Dá para alguém, Uhum. para no sebo? Tem, né? Claro, claro. Mas tem literatura de excelente qualidade policial também. Exato. E eu acho que a chave de tudo isso é a gente entender a influência desse discurso acadêmico para as pessoas em geral. Eu tenho um exemplo aqui de um livro, que é O Senhor das Moscas, do William Golding.
Prêmio Nobel de Literatura, inclusive. Mas, assim, esse livro, ele tem um estigma muito grande de clássico moderno, de livro difícil, muitos temas, não sei o quê. De fato, ele é um livro cheio de simbolismos, né, de metáforas e tudo, mas, assim, não é uma leitura difícil, é um livro até curtinho, né? E é uma história muito legal. A história dele, a trama dele é muito boa. E se ao invés de William Golding aqui estivesse escrito Stephen King, né, todo mundo falaria, olha, é menor, porque é terror. Claro que, né, eu não estou querendo comparar, são dois estilos totalmente diferentes. Mas, inclusive, o nome do Stephen King está aqui na orelha, recomendando o livro, né? Ou seja, às vezes até a alta literatura é vendida com base em recomendações de autores extremamente populares, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes o discurso acadêmico sobre um autor ou sobre um livro presta um desserviço. Eu fico imaginando quantas pessoas não são afastadas de leituras como essa, que valem muito a pena, justamente porque elas têm esse estigma de coisa chata e tudo. E assim, para a gente gravar esse vídeo hoje, eu fiz uma pesquisa e alguns acadêmicos apoiam essa noção de que sim, o livro tem que ser chato, né? Eu acho que o tédio, a chatice, né, o ser enfadonho é o que te faz se mover. Eu discordo, né? Porque, por exemplo, quem gosta muito de ler, quem gosta muito do desafio e tudo, beleza, vai pegar um livro como Ulisses, por exemplo, que são 1000 páginas falando de um dia na vida do personagem e vai achar aquilo uma delícia. Mas tem gente que está começando agora, né? Ou tem poucas referências ainda. Vai pegar um livro como esse, não vai, porque acha que tem que pegar, né? Porque acha que se não lê algo do tipo, não vai ser um leitor de fato. E eu acho que o que a gente tem que acabar aos poucos são os rótulos, né? Literatura popular, literatura erudita, literatura menor, maior, isso para mim é muito menos importante do que a pessoa ir à livraria ou abrir o seu Kindle e comprar um livro, seja lá qual for, né? E aí o julgamento dela vai decidir se aquele livro é bom ou ruim, se a leitura valeu a pena ou não, se ela vai largar o livro no meio ou não. Eu já larguei clássicos, né, no meio e já larguei livros populares, né? Então, eu acho que é uma classificação muito injusta, às vezes até hipócrita, e nessa guerrinha os leitores perdem, né? Sempre. O leitor perde por quê? Porque ele não vai se deixar seduzir, né? Justamente Exatamente. porque o livro é precedido desse estigma, né? Ele nem vai tentar. E, Exato. Caio, você, você gosta de sentir medo? Dependendo se for controlado. Então, se você vai ver um filme de terror, ou se você vai numa montanha russa, você está Uhum. gastando dinheiro e tempo para sentir medo. Exatamente. Então, se você vai ler um livro, você quer também que ele te desperte emoções, né? Claro, com certeza. E por que que uma pessoa gasta 40, 50, 60 reais, compra Stephen King para passar medo, Caio? Exatamente. Não é verdade? Com certeza. É o melhor medo que tem. Melhor medo. Caio, é por isso que as pessoas têm o direito de ler tudo, qualquer Exa- coisa, né? exatamente. Leitura de entretenimento puxa, é um mergulho numa emoção, em algo que te desperta um interesse, né? Agora, eu acho chato é o acadêmico que rotula e olha, você tem que ler se o livro não for chato, não valeu para você. Não, Exa- desculpa, você leu tanto livro chato que você ficou chato. exatamente. Ah, eu li Ulisses, eu li Muita Gente Dispensa, a primeira parte dos Sertões, né? Quando ele fala da terra, a terra, o homem e a batalha, se eu não me engano. A terra, pode começar pelo homem. Não, por quê, Caio? Não é porque eu quero ser chato, Uhum. mas essas obras têm um valor, né? E é um desafio,
né? Para mim, meu cérebro está fazendo um pouco de ginástica, ou muita ginástica, às vezes, porque ele fica cansado, né? Uhum, Exige uma atenção. Essa história de repente, o escritor entra no pensamento, né? E uhum, não te avisa. Agora o que eu vou escrever é o que o personagem está pensando, não o que ele está fazendo. uhum, E você tem que estar muito atento. Bom, tem um prazer intelectual em fazer esse tipo de leitura. com Assim certeza. como tenho um prazer de ver um filme antigo do Bergman, né? Mas você precisa também, né? Isso no cinema é o alívio cômico, né? Uhum. O filme tem isso, não sei o quê. De repente acontece uma cena que você lembra de respirar, né? É, exatamente. Ufa, né? Aí continua a trama tensa, tudo. A leitura também, para mim, é isso. E eu Com cer- gosto muito de alternar gêneros. Tem gênero que eu não gosto, tem gênero que teve o seu tempo para mim, tipo Jornada nas Estrelas. Eu não vou ler Jornada nas Estrelas, não vou ler os livros de Star Wars. Hoje não vou, mas quem lê, ótimo. Mas Uhum. eu vou alternando. Um livro que me desafia mais, um autor nacional, um autor estrangeiro. Estou lendo bastante mulheres, literatura negra, e leio quadrinhos também. E Uhum. leio alguma coisa que vai me divertir. Por Uhum. quê? Porque a vida não é só chatice. Senão não dá para aguentar, né, Caio? É, eu acho que a literatura de entretenimento, bem como o cinema de entretenimento, bem como os videogames, eles têm, acho que, um papel fundamental no mundo que a gente vive, que é a manutenção da nossa saúde emocional. Exato. Porque se a gente só lê notícia e livro que desafia, a gente acho que morre louco aos 40, né? E eu acho que é muito bom quando às vezes você está cansado, você passou por um mês difícil, uma semana complicada, você vai lá e abre um livro que é uma investigação policial, que é um livro de terror, que é um romance, não, é uma história de amor, né? Não um romance. Uhum. E, poxa vida, aquilo te relaxa, aquilo te faz esquecer os problemas, e claro, você não pode viver no escapismo, né? Mas eu acho que escapar pontualmente é mais do que necessário, né? Principalmente, como eu disse, num mundo como é o que a gente vive, que nunca você vai dormir e quando você acorda as coisas estão exatamente como elas ficaram na noite passada. O tempo todo as coisas estão mudando e se você não faz uma manutenção disso, eu pelo menos desandaria com certeza, assim. Você também está mudando a cada momento, né, Caio? Né? Como Exatamente. leitor, como pessoa, né? Sim, com certeza. Vou te propor um desafio agora, hein? Diga. É de surpresa. Atenção, quem está assistindo. A gente não combinou. Não O que é combinamos. isso aqui, Caio? Pô, esse Isso aí é um clássico. É bom? Não, que é bom não. Se você falar que é ruim, a gente para a conversa. É um clássico, é uma literatura descartável, é ficção científica, é terror. O que é isso aqui? Então, você acredita Então, que eu dei uma aula sobre isso sexta-feira? olha, vão achar que a gente combinou. Não combinamos, mas eu estou trabalhando com uma sala ficção científica e assim, para mim, eu tenho para mim que Frankenstein é tudo menos terror e se não for ficção científica é um drama muito forte porque a história do monstro, a situação dele é muito mais triste do que a do Victor, né? Então, Mas, enfim, eu considero que é um livro bom. Eu acho que é o único rótulo que eu posso dar para ele, né? É um bom livro, vale muito a pena a leitura e, assim, é um livro delicioso de ler. Aliás, excelente dica. O Frankenstein é muito bom. por que minha provocação, Caio? Porque esse é um livro que entra muito no que a gente está conversando. Foi escrito por uma Uhum. jovem que, olha, Caio, mal tinha 20 anos de escrever esse livro, né? É. E, e é Já nos claro, estava humilhou. aí. Oi? Já nos humilhou todos. Já, não, já humilhou, mas parabéns, né? Com certeza. Mas ela estava impactada por coisas que estavam acontecendo na época, né? Aquelas primeiras teorias de uso da eletricidade, não sei o quê, os caras faziam aquelas demonstrações.
pegava um fio elétrico numa pessoa morta, mexia um dedo, horrível, né? Uhum. Mas, enfim, tudo isso inspirou e aquele caldo cultural daquele momento, né? E ele escreveu um livro. Por que que esse livro até hoje ele causa impacto? Teve N adaptações para o cinema, né? Por Uhum. quê? Porque ele fala de emoções, né? Uhum. Ele fala de solidão, né? Ele fala de um cientista ambicioso ali que cria o que a gente chamou de monstro, mas quem é o monstro nessa história, a gente termina de ler e fica em dúvida, né? Exatamente. E trata-se de solidão. E tem pseudociência, tem cenas. Foi tratado como uma história de horror pelo cinema, porque a criatura não é bonita, Uhum. ocorrem crimes, enfim. Tudo isso, só para dizer, é uma obra curta também, deliciosa de ler, como você disse, mas ela desmonta um monte de argumentos, porque ela é um clássico, ela não se enquadra direito em nenhum gênero, e ela Uhum. desperta na gente uma emoção maior do que simplesmente acabar a leitura e falar, que legal, não, você acaba a leitura e você fica pensando. E acho Exatamente. que isso é uma diferença, assim, para falar em poucas palavras, você definiu bem no começo a diferença entre entretenimento, alta literatura, mas aquele livro que você fecha e fala, uau, que eu Exato. acabei de ler, eu acho que esse já entra numa categoria Assim, superior. é um quebra-rótulo, né? Sim, sim. É isso aí, tá certo. Excelente dica. Bom, olha, e eu queria, ficção científica é outro gênero que apanha bastante, né? Exatamente. Os puristas, e eu queria invocar Ray Bradbury, Esse eu ainda não porque li. esse livro aqui vale a pena, Caio, né? Fahrenheit 451, a temperatura onde os livros pegam fogo, né? Uhum. E é um momento, é uma distopia, onde os bombeiros, olha, eu acho que não tem duas adaptações para o cinema. Será que a gente se arrisca um spoiler, talvez? Mas Ah, isso é logo no começo. uhum. A função dos bombeiros aqui é incendiar os livros, que eles são Ah, considerados uma ameaça. entendi. E o Bradbury, ele, ele escreveu muita obra de ficção científica. Ele escreveu um livro sobre a criação literária também. Posso te emprestar depois, vale a pena. Uhum. E, poxa, ele é uma obra também muito rápida de ler, muito digestiva, mas ele faz um retrato, né, do que uma situação, o fascismo, né, o nazismo queimou livros, né? Uhum. Então, por que as pessoas têm tanto medo Do dos livro. livros, Caio, né? É porque Exatamente. é isso que a gente está falando. Seja um livro para passar o tempo, para você se distrair. Seja um livro para você torrar seu cérebro, Uhum. a leitura. Exatamente. E é super possível, eu tenho certeza que quando você leu esse livro, você se divertiu ao mesmo tempo em que refletiu e pensou, e acho que uma coisa não exclui a outra, que é isso que essa discussão tem que levar em conta. Elas não são excludentes, né? Nunca. Exatamente. Caio, você quer acrescentar alguma coisa? Olha, se eu for acrescentar aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu acho que a Eu bandeira tenho tá mais 8 posta. livros aqui, Caio. Quantos? 8. Oito. Porque tudo eu queria dar de exemplo. Mas não vou mostrar agora, não. Não, assim, não, né? É, senão a gente. Fica até amanhã. Exatamente. Mas a bandeira tá posta. Acho que a gente fez uma argumentação muito rica. Uhum. Então, bom, se é para concluir, como eu não sou do tempo do He-Man, mas era o He-Man que terminava. O que que aprendemos hoje, amiguinhos? Era ele? Eu não lembro, eu não sei. Acho que era, viu? O que que aprendemos hoje? Não sei o quê. Tinha um papo assim. Se não era o He-Man, era outro desenho animado. Mas Uhum. a gente, na
não aprendeu, a gente já sentiu isso e a gente não está ensinando nada, mas a gente está convidando as pessoas de toda essa conversa. Leiam, leiam. Exatamente. Né? Acho que a mensagem que fica é essa. Não importa o que, não importa em qual ritmo, ler já é uma vitória. Já é uma vitória, perfeito. E, claro, se aceitar a sugestão, né, Caio? Vai se Uhum. desafiando, vai pegando uma coisinha, né? A leitura não é tão digestiva, mas e você vai se aprimorando, vai aumentando o seu vocabulário, sua visão do mundo vai se abrindo mais e mais, né? Porque Uhum. com o livro a gente viaja, né, Caio? Com certeza. A gente está aqui Isso. em São Paulo, bonitinho, mas você pode ir para o outro lado do mundo, pode ir para outra galáxia, pode ir para baixo da Terra. Exatamente. Isso que é o fascínio, né, Caio? Esse aqui é o legal do livro. Você viaja no lugar, né? Muito bem, então. Então, valeu a conversa. Valeu muito. Vamos bolar outras. Com certeza. Essa parceria aqui ainda vai longe. Vai longe. Então, para quem nos acompanhou, obrigado. Obrigadão. Boas leituras e até uma próxima. Até, gente.